Boa noite, tudo bem com vocês? Voltamos às nossas lives, ficamos uns dias aí afastados, né? Mas já estamos aqui novamente na ativa e hoje eu estava aí na expectativa porque a nossa convidada de hoje é uma querida, é uma pessoa assim que eu muito admiro. Aliás, todas as pessoas que eu chamo, né, que eu convido para participar da live aqui, são pessoas que eu confio, que eu admiro o trabalho, que eu gosto muito. E então eu já agradeço aí a você que está entrando. Obrigada, Mel, Melissa, Petkov, Fê. Obrigada por vocês já estarem aí. Então, o tema de hoje nós vamos falar sobre a avaliação, né, do processamento auditivo central, o PAC, né, o famoso PAC, e suas complicações com a aprendizagem, né? Porque eu recebo várias pessoas aqui, né, no Espaço Renovare, e eu vejo o tanto, né, que as mães ficam preocupadas, o que é esse PAC, por que meu filho não está bem na escola, ele não ouve, então as questões são muitas, e aí eu resolvi então convidar a minha querida Gilcélia para estar conversando um pouquinho, né, sobre isso. O que é? Então ela vai tirar algumas dúvidas e eu já digo assim para você. Se você quiser mandar alguma pergunta, você pode já mandar aí nos comentários ou no final. Você pode mandar no meu direct, que eu vou encaminhar para a Gilcélia depois, né, no final. Eu mando a sua pergunta para ela, eu mando a sua dúvida para ela e a Gilcélia entra em contato e tira as suas dúvidas. Então, ou por aqui, hoje mesmo, né? Ela já vai te respondendo, ou você manda aqui no meu direct, combinado? Depois, essa nossa live, esse nosso bate-papo, vai ser colocado lá no canal Espaço Renovare do YouTube. Então, se você não, para você que não conseguir assistir hoje, depois você vai acompanhar, combinado? Então, eu já vou convidar a Gilcélia para estar aqui entrando, né? Vou pedir ajuda aqui pro meu assessor aqui, para mandar o convitinho para ela. E vamos lá, Gilcélia. Isso, é isso aí. Gente, olha, vocês que estão entrando, já manda aí no aviãozinho, para quem você sabe que tem filho em idade escolar. A Gil já chegou. Gil, Boa bem-vinda. noite, tudo bem? Boa noite, minha querida, tudo bom? Tudo Tudo jóia com bem, você? graças Seja a Deus. bem-vinda. Que Obrigada. legal. Ai, Gil, eu tô tão feliz por você estar aqui comigo. Obrigada por você ter aceitado o meu convite, viu, Gilcélia? Posso te chamar de É um Gil? prazer. Claro, muito mais fácil. Olha, a Melissa, linda! Ah, vá, Melissa, não diga. A Mel é uma querida também, né, Gil? Ah, linda. Sim, Então, com certeza. Sabrina, olha só, a Sá tem duas menininhas lindas. Eu falei para ela, assiste que o bate-papo vai ser bem legal. Então, gente, como eu estava falando, olha, o aviãozinho aí no final da tela, manda para quem vocês sabem que tem criança, porque o assunto é bem legal, bem interessante. A Gil vai tirar as dúvidas, vai falar sobre esse processamento auditivo central aí, esse PAC aí, né, Gil? E as complicações com a aprendizagem, né? Por que não está aprendendo, não está escutando, é surdo, não é? O que é, né, Gil? Então vamos desenrolar essas dúvidas aí, Gil, Com né? certeza, Então estou à disposição. né? Então, gente, ó, é a nossa fono, né? A Gilcélia, ela é fonoaudióloga, o nome dela é Gilcélia Suman. Ela é fonoaudióloga. Há quanto tempo, Gil, você já trabalha com processamento auditivo? Fala um pouquinho aí sobre a sua Uns 15 profissão. anos já. Por volta de 15 anos, só com processamento eu trabalho. Não estou fazendo mais a parte de linguagem. Quando eu me formei, fazia a parte de linguagem. Mas agora Ah. só a parte de processamento mesmo. 15 anos de experiência, é um bom tempo, hein, Gil? Com Então exames tá de bom. treinamento auditivo.
Ah, legal. Ô Gil, então eu separei algumas perguntinhas aqui. Eu vou fazendo as perguntas, você vai respondendo aí. Eu fiz umas perguntas assim, como se fossem as mães que estão do outro lado, porque é aquilo que eu escuto aqui, entendeu? Ó, o Eu, som da Gilcélia está baixo, a Heloísa está eu falando, então se você aumentei um puder pouco, aumentar um vê se pouquinho. melhorou. Eu aumentei, vê se deu uma Elo, melhorada agora. Melhorou? melhorou, Elo? Se você tiver algum fone de ouvido para colocar, Gil, é melhor. Um É, fone de eu ouvido vou assim colocar. igual o meu, se você tiver, fica legal, pode colocar. Aí você O conecta no som fica aparelho, melhor? fica bom. Só Fica, um fica pouco. legal. Pode pegar. Só um minutinho, viu, galera? Ela já volta. É que é assim mesmo, né? E aí, assim, porque tem muitas dúvidas, né, gente, sobre o processamento auditivo. Às vezes as mães chegam aqui com o pedido, né, às vezes da neuro, ou então a escola encaminhou, e as mães ficam tão desesperadas, tadinhas. E aí eu chamei a Gilcélia exatamente para isso, né, para que tire essa angústia dos corações e elas vão ver que não é nada, assim, desesperador, é só um exame mesmo. Isso, Gil, agora sim. Você vai ver que. Elô, vê se Melhorou? melhora aí a fala. Ah, eu acredito que Eu sim, porque para aumentei mim o ficou ótimo. som, ó. Ficou? Sim. Ó, a Tá Heloísa está jóia. falando que tem muitas dúvidas. Sim, melhorou. Então, Gil, como eu estava te Tá. falando, eu coloquei algumas questões como se fossem as mães. E aí você vai respondendo, a gente vai batendo papo, tá bom? Tá Então jóia. vamos lá, ó. Eu queria que você respondesse primeiro o que que é o PAC? O que é esse processamento auditivo central? Ok. A audição da gente vem normal, a audição entra pela orelha, vai para a orelha média. O processamento é como nós escutamos e entendemos esse som. Não é o quanto a gente escuta, é o quanto a gente entende esse som. Então, o Tá. processamento auditivo central é a forma que nós entendemos o som, compreendemos depois que passou pela parte da orelha periférica, da parte periférica, vai para a parte central. É o caminho que percorre até o cérebro com o som depois que a gente acabou escutando o som. Deu para entender? Eu entendi. O pessoal aí conseguiu entender essa parte aí do que é o PAC? Então Olha, é o caminho. isso, né? A Repete, por orelha. favor. Tá. A parte auditiva periférica, que está relacionado com o som que nós ouvimos, então passa pela Hum. orelha externa, vai para a orelha média, chega na cóclea. Isso é o som que você ouviu, quanto você ouviu. Normalmente é feito um exame de audiometria para ver isso, se está tudo ok. Eu ouvi o som, ok. Como que esse som percorreu? Como que eu compreendi esse som? Isso é o processamento auditivo. É a forma que você compreende, analisa e organiza aquilo que você ouve. Ah, entendi, entendi. Ô, Gil, então me diz uma coisa. Por que então é pedido, ou encaminhado, geralmente por uma neuropediatra, né? Por que é pedido uma avaliação do processamento auditivo? Então, normalmente, quando a criança tem queixa escolar ou dificuldade para a criança que fala errado, ou que escreve errado, ou não está acompanhando direito, ou não compreende direito, vai para um pediatra, ou vai para uma neuropediatra. Primeira coisa que deveria acontecer, e a maioria pede, é um exame de audiometria, para ver se está ouvindo bem, faz toda a parte de exames complementares. O exame está ok, ouve bem, mas não está entendendo. Tem queixa de que chama e não entende, que lê e não entende, na escola fica dispersivo. Então, eles pedem o processamento para quê? Para poder ver se ele está compreendendo como que esse som está chegando lá no cérebro para ele aprender. Então, normalmente é por esse motivo que eles pedem. Quando a audiometria, quando a audição periférica está certinho. Não, se tiver algum problema ali, é resolvido ali. Por isso que é pedido primeiro a audiometria, normalmente um otorrino, um pediatra ou mesmo a neuro. Mas o processamento é nesse sentido, é de entender, né, de verificar como essa criança está entendendo esse som, se está chegando bem aonde deveria chegar.
Ah, entendi. Então quer dizer que a avaliação é pedida porque na escola foi observado que tem algo errado com a aprendizagem. Então está totalmente ligado. É, normalmente é Tá? pela escola. Algumas mães às vezes procuram elas próprias, o médico, ou comentam, olha, criança menor, por exemplo, tá falando errado, ou criança que começou a se alfabetizar e começou. Normalmente é o médico que pede e a escola que acaba encaminhando. Nem sempre chega para o fonoaudiólogo fazer o exame. Às vezes a escola encaminha para uma psicopedagoga, encaminha para uma fono. E aí esse profissional acaba encaminhando também para o exame, não só um médico, às vezes o próprio profissional. No seu caso, você recebe uma criança, você vê que está tendo muita troca auditiva, você vai falar, mãe, procura um médico, né? Eu sugiro uma Uhum, avaliação. Então, às vezes, o profissional que a escola encaminhou para você fazer uma avaliação, e você, a psicopedagoga ou o fonoaudiólogo, viu que tinha indícios de PAC, ele pode até sugerir. Mas sempre é bom passar uhum, por um médico primeiro para ver a parte auditiva periférica também, né? aham. Ó, o Felipe está perguntando quais são os sintomas característicos de uma criança com algum problema no PAC. Eu ia Olha, te fazer essa pergunta. são vários, tá? Um Ah, clássico é a dificuldade de atenção, aquela criança que se perde muito, que ela não foca, sabe? Passou, caiu o lápis, passou o mosquitinho, ela perde a atenção. Por isso que ele também tem muita relação, e às vezes existe aquela questão de é processamento ou é déficit de atenção, porque temos aí ah, habilidades necessárias para manter a atenção. Também aquela criança que escreve errado, troca o B pelo P, o D pelo T, que são pares mínimos, surdo e sonoro, que a gente fala, que são sons muito parecidos. Então, essa parte também. Ou a criança que fala errado, aquele que já trocava na fala, que já falava o R pelo L. É, a criança que você fala assim, vai lá no quarto, pega o sapato que está embaixo da cama. Ela só entendeu o quarto, quando entendeu. Então, que não assimila aquela informação, que não entende piada, palavra de duplo sentido, tudo que está relacionado, tanto na entonação, quanto na parte de percepção de sons. Isso daí, quando é alguma questão auditiva, você já fica preocupado. Você fala, olha, pode ser que tenha indícios de processamento. entendi. É uma coisa que você falou que eu já tinha escutado, eu ia inclusive te perguntar. Então, quer dizer que quando faz uma avaliação e o processamento auditivo ele está alterado, dependendo do nível de alteração, ele pode ser confundido então com déficit de atenção. Não é só o nível, depende muito do que deu alterado. As questões de Tá. decodificação, que é a chegada do som, como eu não entendi, então faz com que a criança fique mais dispersa. Ela não está entendendo, então ela acaba se dispersando por qualquer motivo. Ela não tem uma atenção ao som porque ela não está entendendo aquele som. Pode ser por isso Uhum. também. E pode estar Tá. associado. A criança que tem déficit de atenção também pode ter um problema de processamento auditivo. Também pode estar relacionado. Tá. Ô, Gil, diz uma coisa para mim. Como que é feito essa avaliação? O que que você usa? São testes, é escrito, são instrumentos? O que que você usa Não. para fazer? Essa avaliação é uma bateria, tá? Eu uso Né? nove testes, mas o nosso conselho autoriza uma bateria mínima de 5 testes, que vai verificando cada habilidade. As habilidades Tá. são as situações de escuta que nós temos. Por exemplo, a Uhum. habilidade de figura fundo é fazer essa diferenciação do som e do ruído. A habilidade de escuta, de integração, é escutar 2 sons diferentes em cada orelha. Então, isso tudo é com material gravado, é feito numa cabine, com audiômetro. São testes já programados com padrões de normalidade para as idades. Então, como que eu vejo se tem uma alteração? Uma criança de 8 anos, de 7 anos, tem padrões de normalidade para você comparar. Se está muito abaixo, se está bem próximo. Então, tudo isso são padrões, não é nada que a gente pode fazer várias coisas. Claro que tem exames que às vezes você fala, mas eu peguei um exame tão diferente do outro, porque a escolha desses testes é pelo fonoaudiólogo que faz o exame.
existem alguns testes no mercado para algumas habilidades diferentes. Cada um escolhe a sua bateria, mas existe uma bateria mínima que é regida pelo nosso conselho. Ah, entendi. É claro, né, Gilcélia, nós estamos falando hoje, em especial, do processamento auditivo central. Mas a gente sabe que existem outros complicadores, né, que envolvem a aprendizagem e que muitas vezes necessita de uma equipe multi, né? Que aí você entra para fazer a avaliação, entra a psicopedagoga, entra o neuropsicólogo e vai parar na mão do neuropediatra, no caso da criança, não é isso? Que aí ela fecha um diagnóstico, porque vocês fazem todo esse processo de investigação, fazem o relatório e entrega na mão dela, não é isso? Então, a sua parte seria essa avaliação, não é isso? Essa investigação, faria o seu relatório e entregaria. Isso quando chega um pedido na sua mão para fazer essa avaliação, não é isso? Toda avaliação ela é norteadora de terapia, né? Uma avaliação de linguagem, uma avaliação de um neuro. Eu sou sempre assim, favorável entrar um médico, que o médico faça os encaminhamentos. Mas mesmo que seja uma fonoaudióloga, alguma outra pessoa que está trabalhando com a criança, se você faz um exame de processamento e você vê indícios de alteração aí de déficit de atenção, você sugere o encaminhamento para o neuro. E normalmente a equipe multi é mais interessante mesmo para você fechar todo esse diagnóstico. O processamento, ele é uma parte desse diagnóstico, é só a parte onde você vê se a criança está compreendendo os sons. Ela pode, por conta de uma dificuldade de processamento, ter um atraso na parte psicopedagógica. Ela não entendeu bem os sons, ela não acompanhou, ela teve um atraso. Por conta da questão do processamento, ela faz trocas na escrita, então precisa de um trabalho de linguagem. Então, assim, a equipe multi é interessante porque o processamento auditivo, mesmo ele sendo como que eu vou te falar? Mesmo o processamento auditivo, mesmo ele sendo uma parte, você está vendo como a criança está entendendo, você não tem como só isso verificar toda a defasagem que a criança tem. Então, se for possível fazer a parte de linguagem, seria interessante, né? Nem sempre as mães às vezes preferem, o neuro pediu para fazer o treino. Eu até faço treino, mas eu sempre sugiro fazer uma avaliação de linguagem. Ou seja, a fono vai fazer uma parte. Teria que entrar a parte da psicopedagoga, então. Então, uma não substitui a outra. É isso que eu entendo, então. Aí cada caso é um caso. Normalmente, é muito raro uma criança só ter processamento auditivo. Então, normalmente, ela já tem uma dificuldade. Desculpa, Gil, fala novamente, repete para mim. Normalmente, ela vem com uma dificuldade, com uma defasagem já por conta do processamento. Então, o interessante é sempre ter acompanhamento multi. A psicopedagoga, a fono, vai depender muito, é muito raro ser só processamento auditivo, a criança, a não ser que seja uma dificuldade leve, que ela não vai ter alterações aí ao longo do desenvolvimento dela, né? Sabe por que eu te perguntei? Porque às vezes acontece, né? Do aluno ter uma dificuldade, passa com a psicopedagoga e nós temos que passar essa mesma criança com a fono, porque cada um tem um trabalho a ser feito com essa criança, né? Exatamente. Você vem uma criança para fazer um trabalho psicopedagógico, você está vendo que ela está trocando letra surda e sonora. Você sabe que você não vai dar conta. Então, normalmente, o que você faria? Encaminharia para o neuro com sugestão para fazer o processamento. E se tiver alguma alteração, faz as sessões de treinamento e continua a parte psicopedagógica, até ela tirar todas as defasagens. Então, uma coisa está junto com a outra, porque o treino ele é muito breve, né? No mínimo 8 sessões, no máximo 12. É só para acelerar a maturação, porque o que é uma dificuldade de processamento? É uma imaturidade da via. Não é uma incapacidade, uma coisa que você não vai melhorar.
a via está imatura por algum motivo, tá? Normalmente Aham. são o que causa um problema de processamento. Vamos lá. Privações sensoriais na infância, quando a criança tem muita dificuldade nos primeiros anos de vida com rinite, sinusite, amidalite, otites, aquela criança que sempre está congestionada, então ela pode ter um rebaixamento auditivo temporário. Criança prematura, que ficou muito tempo internada, então causas perinatais. Pode ser também por genética. Então, ai, olha, o meu marido tinha, o irmão tem, o tio tem. Então, quando você vê que a criança tem indícios e já tem questões aí que podem ser causas, né? Que a gente fala, isso pode causar um problema de processamento, você vai investigar, realmente constata, você vai tratar essa imaturidade. Essa via não foi maturada no tempo certo. E aí Uhum. o treino não é nada mais do que isso. Vai fazer o treinamento, vai maturar a via e a criança começa a entender melhor. Mas ela começou a entender melhor e aquilo que ela deixou de entender, né? A não ser que seja uma criança muito novinha, mas a gente não costuma fazer o processamento em criança muito novinha. Normalmente a partir dos Tá. 7 anos, né? Até 6 anos eu tenho padrão de normalidade. Mas com 6 anos a criança ainda é muito imatura, tanto para fazer o exame, que precisa de compreensão, precisa ficar um tempo na cabine, quanto para a questão da via auditiva mesmo, né? Então, o ideal é fazer a partir Uhum. dos 7. Tá. Ô, Gil, eu queria que você respondesse a pergunta da Fábia, acho que é Fábia. Ela tá falando assim, ó, tratamento de cabine interrompido pela metade por conta do distanciamento social. Perde o que foi feito? Olha, essa pergunta fala para ela que eu vou responder, acho que daqui a um tempo, porque eu estou pegando os casos que eu parei, que não consegui fazer online, e estou retomando. Porque, assim, os estudos que nós temos é que mais que 15 dias de parada, sim, dá uma, sabe, não que vá perder tudo que melhorou, mas dá uma. Não melhora o que deveria melhorar. Tá? Então, tem aí uma Uhum. questão de. Não é aconselhado para mais que 15 dias, mas nós tivemos assim um caso excepcional que a gente não sabe o que isso vai acontecer. Na realidade, eu estou estendendo um pouco os meus treinos que tiveram essa parada, porque eu costumo dar uma Tá. reavaliada na 12ª sessão, mas nós não temos nada ainda científico, nada para, né, que possa falar, olha, vai atrapalhar ou não. Vai depender muito da criança se ela continuou fazendo aqueles treinos em casa, se como que foi essa parada, se ela realmente não fez nada, ela acabou não, porque os pacientes que pararam comigo, eu pedi para fazer um treino online, eu pedi para fazer um treino num site. Então isso vai ajudar a via estar em constante trabalho até a gente voltar. E quando voltar, é Uhum. claro que vai reavaliar. Mas a gente não tem isso específico ainda para repetir, né? Aliás, para responder, não tenho como garantir para ela 100%. Se eu for olhar a literatura, sim, vai atrapalhar um pouco, sim. Tá. Ô, Gil, olha o pessoal interagindo, que legal. A Heloísa, ela tá perguntando assim, Gil, uma criança com PAC alterado pode ter dislexia? Pode. Eu já peguei um caso assim, que ele fez o treino, continuou fazendo muitas trocas na escrita e a gente encaminhou para uma avaliação, né, com uma equipe multi e deu dislexia também. Pode, porque uma coisa é aquilo que eu falei, às vezes existem comorbidades e a criança acaba tendo mais do que uma alteração. Tá? Mas isso para a gente Uhum. ver teria que ser na equipe multi mesmo. Mas eu já tive casos que veio para treino porque trocava muito na escrita, fez o treino bonitinho, melhorou, mas não melhorou na escrita. E aí precisou fazer a avaliação e realmente constatou a dislexia. Entendi. Ó, agora mais uma das perguntinhas que eu tinha separado aqui para te fazer. O pessoal já fez algumas que eu tinha, então nem vai precisar. Em que momento, Gil, é indicado o treino de cabine? Depende dos resultados da avaliação. Né? Então, Tá, assim, a avaliação, porque qual é a leitura de um relatório? É para nortear a terapia. Então, dependendo tá. da alteração, se for uma alteração de base auditiva, de decodificação, ou uma dificuldade na integração, onde uma orelha é mais eficiente que a outra, o treino é indicado.
Por quê? Porque no audiômetro não é por causa da cabine. Todo mundo fala, treino em cabine, mas não é a cabine. A diferenciação do treino é o audiômetro de 2 canais, onde eu consigo fazer atividades com 2 canais. Consigo pôr uma atividade, consigo fazer figura funda, eu consigo colocar uma história e fazer outra atividade junto, consigo fazer duas né, escutas dicóticas, 2 atividades diferentes em cada orelha, consigo dar vantagem para a orelha que tem mais dificuldade. Então, essa é a diferenciação do treino. Quando ele não é indicado, quando não é questões de base auditiva, ele está alterado por questões mais superiores de função executiva. Então, aí às vezes tem algum teste alterado, mas que ele não é da base. Isso quem vai fazer essa leitura é o fonoaudiólogo que fez o exame. Então, por isso que às vezes você fala, olha, ele deu alterado, fez o treino e não melhorou. Porque não precisava do treino, ele precisava de um trabalho de linguagem. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a leitura do exame. Nem todo exame de processamento alterado precisa de treino, mas todo exame de processamento alterado precisa de um trabalho fonoaudiológico, ou de treino ou de linguagem. Tá. Então, agora vamos imaginar que precisou do treino. Então, você fez, aí foi indicado o treino, aí me diz uma coisa. Esse processamento auditivo, após essa intervenção do treino, ele volta ao normal, Gil? Olha, depende do grau de alteração. Hoje em dia a gente não põe mais grau nos exames, mas depende por exemplo, um exame que estava muito alterado. Nós esperamos que ele melhore. Pode ser que ele não chegue na normalidade com um treino só. O que é feito nesse caso? Espera-se 6 meses para reavaliar e verificar se tem necessidade de outro treino. Alguns casos fazem mais que um treino. A maioria, vou te falar, uns 70% acaba melhorando num primeiro treino. Quando são questões mais simples ou não tem nada, não tem muita comorbidade. Agora, aquele caso que já vem com comorbidade, já vem com um processamento muito alterado, o nosso objetivo é sempre melhorar aquela quantidade, porcentagem, mas às vezes não só um treino basta. Às vezes precisa mais de um treino para chegar numa normalidade. Mas são casos, é uma quantidade menor, sabe? Uns 30% dos casos, normalmente. Tá. Ô, Gil, e mesmo esses casos mais simples, né, que voltam ao normal, e precisa ser repetido? Em quanto tempo seria o ideal? Depende da faixa etária. Por exemplo, uma criança de 7 anos que fez o treino precisa repetir com 8, precisa repetir com 9, porque nós vamos mudando padrões, valores de padrão de normalidade. Então, com 7 anos é 1, com outro é 8, com 9 é quase o de adulto e com 11 muda alguma coisinha. Então, a gente vai sugerindo, olha, você fez o treino, você melhorou. Eu sempre sugiro uma reavaliação depois de um ano na mudança de faixa etária. Agora, se chegou com 11 anos, não tem mais o que aumentar o padrão de normalidade e a criança está bem, não precisa mais repetir. Não tem necessidade, porque não vai regredir. Só vai modificar, porque ele é um exame comportamental. Se a criança, por exemplo, no dia não estava bem, não respondeu certinho, mas não regride, não piora. O processamento não é para piorar. Ele é para manter. E aí, vamos supor, a criança que está com 8 anos, chegou na normalidade. O padrão de 8 para 9 muda muito. E aí ela até manteve, mas aí ela não chegou no padrão de 9. E aí talvez precisa reavaliar, ver se ela precisa de um pouquinho mais de treino. Deu para entender? Tá. Deu. Eu entendi. O pessoal que está participando aí entendeu? A Fábia que tinha perguntado lá, né, sobre as sessões de cabine que foi interrompida, ela fez uma outra pergunta. Um treino é um conjunto de sessões. Quantas sessões de cabine são em média? São duas perguntas, né? É um conjunto. O treino auditivo ele é um conjunto de sessões. E a gente tem aí estudos que é no mínimo 8 e no máximo 12 para você fazer uma modificação nessa parte neuronal. Porque eu estou fazendo um treino, eu preciso que o meu cérebro entenda que ele modifique aquele padrão. Eu tenho uma imaturidade da via, eu preciso que ela trabalhe e mantenha. Então, muito mais que 12 sessões, acaba chegando num patamar que você não tem muita modificação. E menos que 8 também não. Isso a gente tem estudos na literatura já comprovando.
Às vezes, por exemplo, no meu caso, chega um paciente com um exame de outro lugar, eu gosto de reavaliar na primeira sessão. Às vezes eu faço 13 ou 14, se a criança teve um dia ruim, mas não passa muito disso. Você não vai fazer 20 sessões, 30 sessões de treino. Né? O padrão é fazer até 12 sessões com qualidade, sessões de 40 minutos pelo menos, para a criança ter uma modificação. Também não é 15, 20 minutos que vai fazer diferença. Né? Fazer uma continuidade dessas sessões, eu mando o treino para casa, eu peço para fazer um treino em casa também, porque o cérebro precisa de estimulação para fazer uma modificação nessas vias que estão com a questão de rebaixamento. Então, elas precisam ter essa modificação. Ah, tá. Deu para... Vamos perguntar para ela. Fábia, ficou claro? Coloca aí nos comentários se você conseguiu entender, se a Gil respondeu o que você queria, por favor, tá bom? Ô Gil, aí eu vou agora sair um pouquinho da turminha da faixa etária aí de escolar para fazer uma pergunta para os pequenininhos, né? Para aquelas crianças que estão no período de fala. Qual que é a idade? Não é ideal, não sei se eu uso esse termo, a idade de desenvolvimento da fala. Tem uma idade correta para isso? Até que idade a criança começaria a falar no período normal? Qual que seria? Uma criança que nasceu no período normal, desenvolveu normal, gestação normal, como seria isso? Porque eu sei que tem mães acompanhando que passaram por isso. Hoje em dia, antigamente a gente tinha um padrão de conseguir todos os fonemas até 6 anos. Hoje em dia, como as crianças são muito mais estimuladas, é um pouco antes disso. Na realidade, a criança bem estimulada, com 2 aninhos, já fala até frases. Né? Agora, sério? você está vendo. Assim, poucas frases, mas bem estimulada. Numa época em que nós estamos, onde elas têm muito estímulo, se com 2 anos e meio e 3 anos ela está falando muito pouco, é interessante fazer uma avaliação. Eu não vou, como eu não trabalho muito com essa área, existe uma quantidade de palavras para cada idade. Eu não vou saber falar agora exatamente. As fonos que trabalham com linguagem sabem exatamente isso, avaliar a linguagem oral a partir de 2, 3 aninhos já está tendo avaliação. Então, às vezes, com 2 anos ela faz só uma orientação, mas a partir de 3 anos já dá para fazer uma avaliação, sim, para ver a quantidade de fala. Agora, o que eu posso falar para essas mães? A primeira coisa, ver se essa criança está tendo atenção ao som. Tá? Às vezes a criança tem otites que não doem, sabe? Que a gente chama de otite serosa, que às vezes está com um líquido lá na orelha média, mas ela não está ouvindo. Então, se cai alguma coisa, essa criança não olhou, se a mãe chamou, ela não olhou, se fez um barulho e ela não olhou, leva no otorrino. Porque a audição, ela é uma coisa automática. A criança, tipo, você chama, você faz sabe aquela brincadeira de sumir, de você chamar? Então, você tem que perceber se a criança está com atenção para esse som. É a primeira coisa básica para aprender a falar. Se ela está prestando atenção. Se a mamãe fala, vai ali, pega a bola. A criança pegou, ela entendeu. Então, essa parte é principal para desenvolver a linguagem. Se está com dúvida aí, não espera até 2 aninhos. Antes disso, já leva. Porque quanto antes você detectar uma dificuldade, evita um problema lá na frente, né? Um problema até de processamento auditivo, se é que ela começar a ter muitas otites recorrentes, se não for um problema de audição mais grave, né? Mas aí já é uma coisa que em casa você consegue fazer. E estimular também, né? A criança apontou... o que você quer? A água, a bola, o pato. Sempre você significar as coisas e começar a cobrar. Quanto a gente aprende a falar. Não é uma coisa que você vem com essa predisposição, mas você aprende. Então, você precisa de estímulo. A criança que tem pouco estímulo não aprende. Então, a parte auditiva é importante ficar atento e estimular bastante. Se com 2 anos, 2 anos e meio, a criança ainda está falando muito pouco, é interessante procurar um profissional. Ô, Gil, como você disse outro dia, né, no nosso bate-papo, falar dá trabalho, né? Tá. É mais fácil. É mais fácil sinalizar, né?
tem aqueles para andar, tem aqueles para falar também. Porque se ele aponta e ele tem o que ele quer, ele não vai usar, porque você usa vários mecanismos, né? Desde da audição periférica até lá em cima para falar, né? Então, eles acabam apontando. Mas ficar atento a esses sinais. Precisa ficar atento, principalmente a parte auditiva. Eu acho muito importante, porque infelizmente a gente ainda pega caso. Eu vou começar a treinar um menininho essa semana que tá com uma perda unilateral. Unilateral é mais difícil porque ele consegue ouvir por uma orelha. Então, até você descobrir na outra orelha, fica difícil, porque a criança não é surda completa, ela é só surda de um lado. E às vezes passa desapercebido, porque ele tá, né? Ah, ele entendeu, mas eu repeti, e vai levando e vai levando. Então, quando você vê que alguma coisa tá estranha, é bom procurar sempre um profissional para desencargo de consciência mesmo, né? Tá. Ô, Gil, eu não sei se o pessoal ainda tem dúvidas aí, mas eu quero te fazer mais uma pergunta. Isso vai mais para algumas crianças, né? Mas a maioria são os jovens, os adolescentes, né? Que usam muito esse aparelhinho aqui, né? O fone. E usam alto, escutam música, né? Passam muito tempo com isso no ouvido. Isso complica, prejudica de alguma forma? O que você falaria para esse pessoal, para os pais, né, que estão ouvindo aí, participando? Uma perda auditiva induzida pelo ruído, que é a PAIR, né? Que normalmente essas perdas são para pessoas que trabalham em lugares barulhentos e não usam aparelhos EPIs, né? De proteção, né, individual. Ela é causada pela quantidade de tempo que eu fico exposta ao ruído, tá? E a altura. Então, assim, se a criança fica umas 8 horas com o fone de ouvido, não descanse, fica direto, pode sim causar uma perda auditiva, principalmente nas frequências mais agudinhas, que na fala acaba não atrapalhando muito, mas ele começa a não perceber certos sons. Então, é interessante, por exemplo, fica 1 hora, 2 horas, tira o fone, descansa 1 hora. Não tudo que fica muito tempo pode sim causar uma alteração. Tem que tomar muito cuidado. Tá, agora mais uma que eu lembrei aqui. Tem criança que em casa, né? Ele vai assistir TV, mesmo ele estando sozinho na sala, ele faz questão de colocar a TV em um volume muito alto. E aí você pede para baixar. Daqui a pouco ele está com a TV alta de novo. Isso deve chamar atenção? Somente, de repente, é um hábito dele? Pode ser tanto um problema auditivo quanto um problema de processamento auditivo. Porque se eu não estou entendendo, qual é assim uma estratégia que eu uso? Não é aumentar o som? Se eu não estou entendendo o som. Eu até ouço bem, a mamãe já fez lá a avaliação de esse menino ouve bem, eu não sei por que ouve tão alto esse som. Eu já fiz o exame de audição, ele ouve bem. Mas e se ele não está entendendo? O que ele faz? Ele aumenta. Então, eu sempre falo, isso daí é um indício de dificuldade de processamento também. Seria interessante averiguar. Porque não é normal você ficar aumentando a televisão, a não ser que, por exemplo, também, tem um monte de gente falando, eu aumentei, porque eu não estava entendendo aqui meu desenho. Outro indício de dificuldade de processamento, eu não consigo fazer figura funda, eu não consigo me concentrar no barulho. Então, o que está causando ele aumentar essa televisão? Na hora até a mãe pode perceber, por que você aumentou? Eu não estava entendendo. Eu não estava escutando, vocês não param de falar. Né? Então, isso também é um indício de dificuldade de processamento que deve ser investigado, sim. Tá. A criança ou a pessoa que fala muito alto também, Gil, tem alguma coisa a ver? Também, porque a criança pode ter uma perda auditiva. E aí ela compensa falando mais alto para dar ressonância. Também é importante. A criança que fala alto, a primeira coisa que tem que fazer é um exame de audição. A primeira coisa. Porque isso é mais indício de problema de audição do que até de processamento. Mas não deixa de ser uma estratégia também, né? Ela quer o feedback dela mesma. Ai, Gil, olha, tá vendo? Acabou. Ninguém mandou mais nenhuma pergunta, já passou rápido, né? Mas gente, olha, eu estou à disposição. Você pode passar para mim por e-mail, eu respondo por e-mail ou por WhatsApp. Se tiverem alguma dúvida, se mais para frente, eu esqueci de perguntar, você sabe que eu estou à disposição, né, querida? Fica à vontade.
Tá. Hoje, para quem está assistindo, né? Como eu falei no início, essa live agora eu vou colocar no IGTV, né? Aí as pessoas vão conseguir assistir também. Depois ela vai parar lá no nosso canal do YouTube, né? Canal Espaço Renovare lá no YouTube, aí vai conseguir assistir. Se você lembrar de alguma pergunta, como eu disse, manda aqui no meu direct, que eu vou encaminhar para a Gil, e aí ela entra em contato, ela responde para você. E a semana que vem, gente, olha que legal. Quem vai estar conversando aqui conosco, Gil, sabe quem é? Uma psicomotricista, a Ana Paula Marque. Ela vai estar falando sobre a psicomotricidade dentro nossa, me fugiu a palavra. Da alfabetização. Olha que legal. Que interessante. A psicomotricidade dentro da alfabetização. Então, não percam, vocês, mães, você que conhece as mães que têm as crianças aí no período de alfabetização. A Ana Paula é uma psicomotricista fantástica. Já tive o prazer de trabalhar com ela, ela é excelente. Vocês vão gostar muito da live dela, tenho certeza. E a semana que vem, às 20 horas, o bate-papo vai ser com ela. Eu não sei se ela ainda está aí ao vivo, mas ela passou aí na live que eu vi. Ana, se você estiver aí, estou ansiosa para estar com você também. E encerrando aqui, Gil, eu quero te agradecer, viu? Muito obrigada pela sua disponibilidade. Foi ótimo, eu amei. Eu acredito que as pessoas também teve muita interação. Obrigada, viu? A todos que estiveram aí, que participaram. Eu vou pedir para o meu assessor aqui tirar um print aí para nós, né? Eu tenho um ajudante aqui, um assessor. Bom! A gente precisa, né? Quem não é muito assim com as redes sociais, precisa de socorro, né? Eu que o diga, né? Espera aí, o que foi? Ai, tá mandando a gente sorrir, Gil. Para sair bonita na foto. Ai, meu Deus. É isso aí. Gil, obrigada, viu? Boa noite. Eu que agradeço o convite. Obrigada a você, Jane, pela confiança no meu trabalho, viu? Imagina. Qualquer coisa a gente marca outro tema, outra coisa, tá bom? Tá, joia. Um beijo, Obrigada. Gil. Fica com Deus, tá? Bom descanso. Tchau.